Ricardo! 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 Preste bem atenção. Agora, Deus está olhando para a terra e sabe que chegou o momento da vinda de Jesus. E aí, existe algo que chama atenção. A multidão das pessoas que detém a Sagrada Escritura na sua casa não lê ela. Não lê. E aí tem um grande problema. Porque na Bíblia vai mostrar quando seria o tempo da vinda de Jesus. Mas aquele povo não lia a Bíblia. Presta bem atenção. Em Daniel 9, verso 25, ficou um registro bíblico que o povo judeu não leu. Ficou falado assim, olha, se você ler, você vai saber e entender que quando for dada a ordem para a construção do Templo de Jerusalém, você conta 483 anos e Jesus vem. Era só contar 483 anos. 69 semanas proféticas. Mas o povo não lê, não sabe e não entende. Que terrível. Lucas, capítulo 1, verso 37, registra que não haveria impossível para Deus em cumprir todas as suas promessas. Todas. Ele prometeu, ele profetizou. Entendeu? Nem Maria e José sabia. Ninguém da família de Maria, ninguém da família de José, ninguém da família real sabia. Nenhum deles lia a Bíblia. Nenhum deles. O anjo Gabriel teve dificuldade para garantir a Maria sobre o poder sobrenatural de Deus em cumprir a promessa de Daniel 9, verso 25. José era tão incrédulo e sem leitura da Bíblia que o anjo nem pôde aparecer para ele. Ele teve que receber um sonho. Tamanha incredulidade daquele homem. Um sonho. Certo? Mas o interessante é que todo mundo ouvia falar. Ué, está na Bíblia. Acerca do nascimento do Messias. Mas eles não liam a Bíblia. Às vezes nem sabia de onde era. Tu quer ver uma coisa? O rei Herodes. Ei! Alguém pode me dizer da onde iria nascer o Messias? Aí um que tem água nos artelhos disse, é lá em Belém. Belém. Ninguém sabia que era de Belém que viria o Messias. Ei, que terrível isso. Povo de Deus, hein? Todo mundo com Bíblia dentro de casa. Povo de Deus. E Daniel falou, você tem que saber, você tem que entender, você tem que conhecer. Tem que conhecer. Ei, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Havia uma profecia que ocorreu 700 anos atrás, da parte do profeta Miqueias, registrado no capítulo 5, versículo 2 do livro de Miqueias. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Presta bem atenção.
Então, quem é que ia reinar em Israel por toda a eternidade e até já reina desde os tempos antigos? Jesus, o que nasceu em Belém, Efrata. Meu Deus do céu. Aí, Mateus 2, versículo 1 e Lucas 2, versículo 4, registra esse cumprimento. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, antiga Belém Efrata, nascido no tempo do rei Herodes. Ei, se cumpriu. Se cumpriu. 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías capítulo 7, verso 14, ele profetizou que o Messias nasceria da Virgem e seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Cumprimento disso, Mateus 1, verso 18, Lucas 1, verso 26. O nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitar com ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pronto. Era para José saber disso, estava escrito na Bíblia. Era para José saber que uma jovem virgem em Belém iria se engravidar pelo Espírito Santo para dar luz ao Deus Emanuel. Está na Bíblia. José tinha que saber disso. Sabe por causa de quê? Porque foi escrito que da linhagem de Davi nasceria o menino, o Emanuel, de uma virgem. Então, era para passar isso de geração em geração. Davi para Salomão, Salomão para Roboão, Roboão para fulano de tal para ciclano de tal, até chegar a José. Mas não, o povo esquece de ler Bíblia, esquece de falar oralmente. Ó, você nasceu, você está crescendo, mas de você virá o Emanuel, o Messias, o ungido, o Cristo, o Deus, nascido de uma virgem. Se não nascer de você, vai ser do seu filho, ou do seu neto, do seu bisneto. Tá? E assim. Assim também não deveriam dar ouvidos do profeta que viu Jesus, né, que falou que ia transpassar ele, e a profetisa Ana, que estava esperando e sabiam. Esses dois sabiam. A profetisa Ana e o profeta que estava no templo, né? Os dois sabiam, os dois liam a Bíblia. Os dois contaram os tempos. As 69 semanas. Quando ele viu Jesus bebezinho, ele falou que agora ele podia descansar. Agora eu posso fechar os olhos, posso morrer, porque meus olhos viram o Deus, o Emanuel, o menino, o ungido, o Cristo. Entendendo? Então, tanto a profetisa quanto o profeta, tanto a sacerdotisa quanto o sacerdote, tanto Ana quanto esse homem, que agora eu esqueci o nome dele. Eles sabiam. 1000 anos antes, Davi, no Salmo 72, verso 10, disse que os reis de Tarsis e os reis das ilhas, os reis de Sabá e os reis de Seba iriam lhe oferecer presentes, pague-lhe tributos. Que reis foram esses, gente? Os 3 reis magos que vieram do Oriente. Esses 3 reis magos vieram de Tarsis, de Sabá. Lembra da rainha de Sabá? Esse rei mago do Oriente, de Sabá, da Etiópia. Veio. Foram reis de Tarsis, reis de Sabá, reis de Seba, reis das ilhas, que trouxeram presente para Jesus. 1000 anos. Era para Herodes saber disso. Era para todo o povo judeu saber disso, que reis de Tarsis, das ilhas de Sabá e de Seba iriam vir para presentear o menino Jesus.
Está na Bíblia isso. 1000 anos de profecia. Vocês estão entendendo isso? Ei, presta bem atenção. 800 anos antes de Cristo, Isaías, capítulo 60, verso 6, houve a profecia. A multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá. Trarão ouro e incenso e mirra, e publicarão os louvores do Senhor. Olha de onde veio os reis magos, que não eram só 3, tá? Como a Igreja Católica cita o nome de 3. Não eram só 3. Todos os reis estavam vindo trazer ouro, incenso e mirra, publicando louvores ao Senhor. Inclusive de Midian e de Efá, que estavam reunidos em Sabá. Vieram juntos em caravanas. Todos partiram de Sabá. Ei, presta bem atenção. Camelos, dromedários, trouxeram esses reis até o menino Jesus. Esse tesouro, esse incenso, essa mirra. 600 anos antes de Cristo, o profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 15, profetizou o seguinte: assim diz o Senhor, um clamor vai ser ouvido em Ramá, lamento e choro amargo vai aparecer em Ramá. Raquel chora a seus filhos e não se deixa consolar por eles, porque já não existe. Complemento disso, Mateus 2, verso 16. Então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. O menino estava com 2 anos de idade. Agora, veja bem, esse período aqui foi ano 5 antes de Cristo. Jesus nasceu no ano 7 antes de Cristo. Então, no ano 5, estava com 2 anos. Ele manda matar todas as crianças em Ramá, arredores de Belém. Todas as crianças com 2 anos para baixo. Ei, Jesus vê as mães, igual Raquel, chorando pelos seus filhos que estavam mortos. Mas ele fugiu para o Egito. 1 ano depois, no ano 4 antes de Cristo, Herodes morre. Aí Deus manda José e Maria voltar com o menino do Egito. Então Jesus volta do Egito no ano 4 antes de Cristo. Herodes já está morto. Era para todos os evangélicos estar cientes que isso estava na Bíblia. As profecias estavam se cumprindo diante dos seus olhos, mas eles, não lendo a Bíblia, não conheciam as profecias. Simples assim. Essa mesma fuga para o Egito estava profetizada em Oséias 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei a meu filho. Israel estava como criança. O alimento espiritual, bíblico deles era de menino, leitinho. Eles não comiam comida sólida, não se alimentava de alimento sólido. Então não pôde entender essa profecia de Oséias 11, versículo 1. Israel era menino. É o que acontece hoje. As pessoas vão para a igreja para aprender, para ouvir uma boa palavra, não tem. Não tem. Só leitinho. Oferta da viuvinha. Entendendo? E às vezes as pessoas não falam nem uma pregação boa, falam coisa com coisa. Coisa, coisa. Porque eles não desfolham a Bíblia trazendo uma mensagem
mesmo mais que bata uma coisa com a outra, não. É tudo a lavantê. Uma coisa diferente da outra, diferenciada, tem nada a ver. Não Mas tem nada que alimenta, não tem nada que edifica, não tem nada que ergue, não tem nada que levanta, não tem nada que agrega, não tem nada que soma conhecimento. Nada, nada. Continua. A história se repete, só muda os personagens. Os religiosos continuam com leitinho materno, não traz nada sólida, não traz uma comida sólida, que nem naquela época lá. Ele só tinha leitinho materno, não tinha comida sólida, não tinha nenhuma dessas profecias que eu estou citando, registrada no seu coração. Não tinha. Então, o cumprimento de Oséias 11, versículo 1, está em Mateus 2, versículo 14. Levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, entendendo? E foi para o Egito. Um ano depois, no ano 4, quando Herodes morre do Egito, Deus chama o seu filho, Jesus Cristo. 1000 anos antes, no Salmos 42, verso 1, havia uma profecia. Eis aqui o meu servo, a quem te sustento. O meu escolhido, em que minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Opa, ó nós aqui. Isso é uma profecia, Salmo 42, verso 1. Ei, agora qual é o cumprimento disso? Marcos 1, verso 9 até o 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgaram-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Logo em seguida, Deus disse: Eu vim para os meus e os meus não me receberam. Agora eu abri uma porta da graça para os gentios e escolhi Paulo, o apóstolo dos gentios, para começar a promulgar esse direito aos gentios. O que é promulgar? É tirar esse direito dos judeus e dar aos gentios, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto ele não fechar essa porta por meio do arrebatamento. Então agora o Espírito Santo está na terra. É Deus na terra. Espírito Santo para os gentios. Deus para os gentios. Gentios, busque o Espírito Santo. Busque a Deus enquanto se pode achar. Gentios, busque o Espírito Santo. Busque a Deus enquanto ele está perto. Gentios, esse é o tempo oportuno. Esse é o ano aceitável. Esse é o dia que se chama hoje. Quando se completar um número pleno de gentios, a chamada plenitude de gentios, a porta da graça se fecha. O arrebatamento acontece. Quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. Gentios, vocês só têm um tempo oportuno, um ano aceitável. Entendeu? Cumprimento disso, Marcos 1, do verso 9 ao 11. Era para os judeus saber disso, que seria promulgado um direito aos gentios, porque os judeus recusou o seu Senhor, o seu Messias, o seu Cristo, descrito no Salmo 42, verso 1. Ei, 800 anos antes de Cristo, Isaías, capítulo 9, verso 1, trouxe uma profecia. Mas para os que estavam aflitos, não haverá mais obscuridade. No passado, ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz sobre os que habitavam na região da sombra da morte. E resplandeceu a luz. Gente, Nazaré, da Galiléia, que ficava junto ao caminho do mar, além do Jordão, era, no passado, a terra de Zebulon e de Naphtali, envilecida, desprezada. Mas agora ela enobreceu com Jesus habitando lá. Então, quando foi dito para Natanael: Ei, Jesus, Nazaré, encontramos o Messias, o Cristo. Natanael disse: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
da terra de Zebulon e de Naphtali, ela está envilecida, desprezada. É a pior das terras. Não, vem ver, agora ela está enobrecida, com Jesus habitando lá. Ei. Mateus 4, verso 12, vai dizer: quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galiléia, deixando Nazaré. Foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhe a luz. Se cumpriu. Se o povo lesse Bíblia, saberia que era Jesus que estava cumprindo todas as profecias descritas na Bíblia. Também estava profetizado em Deuteronômio 18, verso 15, que esse Messias seria um profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta, como eu, do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. Cumprimento. João 6, verso 14. Atos 3, verso 19. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Aquele descrito em Deuteronômio 18, verso 15. Se lesse a Bíblia, não ia gritar: crucifica, 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 porque Jesus era o único que estava cumprindo todas as profecias bíblicas. O Messias também seria sacerdote da ordem de Melquisedeque, profecia feita 1000 anos antes. Salmo 110, verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Cumprimento disso, Hebreus 6, verso 20. Aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Apolo nos escreveu isso. Apolo nos escreveu isso. Então, veja bem, se as pessoas tivessem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, registraria no coração essas profecias. Então, quando visse Jesus realizando elas, cumprindo elas, em vez de gritar crucifica, 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 iria gritar eternamente: Hosana, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Salva-nos. Hosana, no hebraico, significa salva-nos. 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 Hoje, é o que a Márcia acabou de falar. A história se repete, são muitos personagens, as pessoas não lêem Bíblia. As profecias estão se cumprindo acerca da vinda de Jesus. O Gog está aí. As profecias estão aí, se cumprindo na nossa cara, mas só quem lê Bíblia... Revelando ainda, o Senhor ainda revelando, mas só quem lê Bíblia e tem intimidade com o Espírito Santo, que buscou o Espírito Santo enquanto podia achar, buscou o Espírito Santo porque está perto, buscou os dons ministeriais e os dons espirituais, só esses, que junto à Bíblia, consegue saber, consegue ser Ana e Simeão dos tempos modernos. Aí lembrei o nome, Simeão. É o Espírito que trouxe. O Espírito traz à memória aquilo que a gente aprendeu. Ana e Simeão. São poucos Ana e Simeão dos tempos modernos. Ana, a Márcia. Simeão, o Ricardo aqui. Eita glória! Porque conhecemos a Bíblia e temos intimidade com o Espírito Santo, sabemos o tempo e estação da vinda do Senhor Jesus, que é agora. Quem sabe hoje? Páscoa judaica. Pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje a volta do rei. Ricardo Luiz e Márcia Colles. Simeão e Ana, dos tempos modernos. Ricardo! Ricardo! Ricardo!